Aí eu falei, não, eu vou fazer o curso. E assim, fiz com o pé meio atrás, né? Mas quando eu coloquei os meus pés pela primeira vez no laboratório, tinha um corpo em estado de putrefação na mesa. E não senti nada, sabe? O medo foi embora. Era como se eu tivesse feito aquilo a minha vida inteira. É claro que eu não fui direto colocar a mão, eu fiquei um pouco observando. E aí, como se eu tivesse feito isso a vida inteira. Não parei mais, né? Tenho 8 anos, estou engatinhando na profissão, mas desde 2 anos de formada eu já ministro o curso. Já tenho aí vários alunos que estão no mercado de trabalho, graças a Deus. E a gente vem com essa bandeira da humanização, né? Não é só a técnica, é a humanização também, tem que ter, né? Vai ser o momento do último adeus, né? Como é que ele tá, né? Como ele tá? Será que ele tá bonito? A família pergunta pra gente, às vezes, liga no laboratório, já tá pronto? Ele tá bonito? Sabe? Então tem aquela preocupação, como tá o rosto dele? E aí a gente sempre fala, não, tá com o rosto brando, né? E quando chega no velório, a gente abre a urna, que é, eu digo que é o momento de cair a ficha, né? É o momento de, quando a gente abre a tampa e quando a gente fecha. Aquela história, 5 minutos para fechar a urna, é totalmente verdadeira. A gente precisa falar isso para a família. E aí é quando começa o desespero, né? Sim. Não fecha, não faz isso, não leva. Nossa, esse momento é complicado. Vou explicar de uma forma bem simples, sem muito termo técnico, para ficar bem tranquilo. Existe, né, a necessidade do procedimento de tanatopraxia. Na realidade, se todos fizessem, seria o ideal, né? Aí a gente já entra mais na parte da questão do meio ambiente, da contaminação do solo por corpos em decomposição. Só que existe né, existem as religiões que não aceitam, os judeus não fazem, os muçulmanos não fazem, alguns candomblecistas não fazem, não pode fazer, né? Porque é uma Eles dizem que do jeito religiosa. que veio, exatamente, do jeito que você veio, você volta. Ah, não, vocês vão retirar o sangue, né? A gente drena o sangue e substitui por um fluido, que é o fluido arterial. Quando o corpo não segue para tanatopraxia, ele vai diretamente para a funerária. Eu costumo dizer que a gente tem uma pirâmide, né? Onde a família está no topo, então acontece o óbito, a família liga para a funerária vai designar o agente funerário, e o agente funerário vai reter com ele ou levar para tanatopraxia. A gente está lá no pezinho da pirâmide, né? A gente está ali só no aguarde. E se a família não tem condições, porque algumas funerárias já colocaram isso no plano, a tanato no plano. Entendi. E isso é bom demais, né? Outras não colocaram, então é um procedimento particular, que se paga à parte. E ele é caro? Custa em média, infelizmente não é tabelado, né? Tem funerárias que fazem por R$700, R$800 o procedimento. E muitas famílias falam para mim, olha, foi a melhor coisa que eu escolhi, porque no momento da liberação, o corpo já estava com gases, já estava extravasando líquidos corpóreos pelo nariz e pela boca. Então isso já é um risco para a saúde, né? Porque nesse extravasamento já tem micro-organismos. E a família, durante o velório, a gente explica para a família, olha, a tendência é esse extravasamento piorar com o passar das horas. Né? Principalmente se tiver calor, por exemplo. Porque é uma questão biológica da decomposição do corpo humano. Vai avançar, né? Então os gases vão aumentar e aí começa o extravasamento. E hoje, se isso acontecer numa capela, o que acontece? A própria administração do cemitério, ela tem como norma fechar essa urna e antecipar o horário do sepultamento. Entendi. Então, às vezes vou esperar um parente vir de longe. Ele vai transladar. Translado, viagem, né? Faleceu em São Paulo, vai para a Bahia, vai para o Rio. Tem que passar pelo procedimento. Por quê? Para evitar o avanço, né? Evitar as fases da putrefação. Inclusive porque possivelmente ele vai estar sendo levado dentro de um avião. Exatamente. No avião tem todo um trâmite, né? A urna de zinco dentro da urna, mais deve o ser uma questão que envolve a Anvisa também, não é isso? Envolve. A nossa agência nacional da vigilância sanitária. Sim. Envolve toda essa questão, porque eles fiscalizam, né? O translado aéreo, por exemplo. O pessoal sempre fala, mas vai no compartimento de bagagem? Vai no compartimento de bagagem. Mas tem que cumprir todas as normas. Além da urna comum, uma urna de zinco dentro e um grande manto protetor, que parece um absorvente feminino, né, o fundo dele, que vai ali dentro também da urna. Então tem que ter todo um cuidado. Para que esses fluidos fiquem nesse material. Se acontecer um extravasamento, que não pode, né? Uma vez que fez a tanatopraxia, isso não pode acontecer. Mas se vier a acontecer por um procedimento mal realizado, ali vai reter, então não vai ter risco, porque dizem que tem processos, né, com relação à contaminação
por corpos no compartimento de bagagem de algumas aeronaves. Olha. Aí começou o quê? A se trabalhar essa questão. Vamos começar a exigir algumas coisas onde não haja esse extravasamento. E tem gente que fala, mas a gente viaja. Viaja, gente. De vez em quando tem um corpo lá no compartimento de bagagem. Nenhum, não faz né, mal para gente? ninguém. Eles não... E você definiu muito bem, né? 2 fases onde eu tento explicar tanto para os meus alunos quanto para as pessoas que não conhecem, né, os direitos que as famílias têm. Ah, mas a minha mãe gostava de esmalte vermelho. Ah, mas eu não vou pedir para ninguém pintar. Não, pode pedir, a gente pinta. Né? Nós temos uma caixa lá gigantesca de esmalte, tudo bonitinho, os pauzinhos de laranjeira, tudo, né, acetona. Então a gente tem tudo isso no laboratório, que é a parte da estética. Mas antes tem a parte técnica ali dentro. Né? Eu preciso o quê? Eu preciso realizar o procedimento de estanato. Eu preciso assegurar que esse corpo não vai entrar em estado de putrefação durante uma viagem, né? Colocando a vida do motorista que está levando esse corpo, porque nem sempre a família tem condições de ir aéreo. E às vezes pode ser, por exemplo, ela está na capital e ela vai para o interior, não tem nem avião, tem que ser um translado de carro. Isso, e não é barato, né? Hoje embarcar um caixão, uma urna, um esquife no aeroporto. Então, geralmente vai terrestre. Então, quando a gente coloca na mesa, a gente calcula o quê? Primeira coisa, quando vai ser o sepultamento desse corpo, né? Quando vai ser esse sepultamento? Ah, Josi, vai sepultar daqui a 4 dias. Opa, eu preciso preparar o meu produto para que esse corpo assegure durante os 4 dias. Por isso que a atenção é primordial. Por isso que eu sou uma profissional que algumas pessoas me falam que eu sou chata. Por quê? Você tem um corpo na mesa, uma grande responsabilidade. Como que você vai colocar um pagode, um funk para tocar e ali você está dançando, você está brincando e a sua atenção vai embora naquele momento? Eu sempre falo, entrou no laboratório, a sua atenção total é naquele corpo, né? Você vai examinar todo aquele corpo, eu vou ver se ele tem alguma ferida, que eu tenho que cauterizar, que eu tenho que finalizar, depois na parte da estética que eu não posso pecar, né? Porque um caminha junto com o outro. Não adianta eu fazer um procedimento de tanatopraxia e te dizer assim, olha, Carla, eu peguei a carótida, eu fiz acesso da carótida em 5 segundos, mas lá na hora de pintar uma unha, eu deixei uma unha borrada. Entendi. A família só vai olhar para aquela unha borrada. Ela não vai ver o meu trabalho. E quando a gente fala dessa questão dos fluidos, como é que é isso? Vai retirar o sangue, é isso, do corpo? Isso, e substituir. Na realidade, a gente tem uma bomba chamada bomba injetora, né, que a gente chama ela de coração fora do corpo. Tá. Então, através da artéria, pode ser carótida ou femoral, quando é um corpo clínico, né, quando não veio da necrópsia, quando é um corpo clínico, através da artéria carótida, a gente faz a incisão ali, né? Faz o acesso. Eu ensino os alunos direitinho a forma técnica, né? A posição anatômica ali. E aí, por essa artéria, pela artéria carótida, por exemplo, a gente vai injetar o fluido arterial. Tem uma cânula, né? Cânula injetora, que a gente vai introduzir. Ali vai fixar e vai ligar a bomba. Nesse momento, meu fluido está entrando pela artéria e o sangue, eu vou romper a veia jugular, que está na mesma direção. E vai sair. E o sangue sai. Então, no momento que tá circulando o fluido, o sangue está saindo. E cai na mesa, que deve ter gente lá em casa perguntando, né? Cai na mesa, da mesa vai escorrer para o ralo, né? E do ralo nunca pode ser jogado na rede na rede comum de esgoto. Ele vai para um tratamento especial. Vai para um tratamento, para um tanque biodigestor. Ah, então ele pode, inclusive, virar uma água para lavar uma calçada. Entendi. Ou até um biogás poderia ser, né? Sim, porque naquele momento ali ele vai... São quatro estações ali dentro, né? Eles estão enterrados lá no laboratório. Aí a última é a caixa de cloro, que a gente está sempre trocando, colocando pastilha. Entendi. E no final vai para o esgoto comum, para a rede de esgoto comum. E a única coisa que vai ser retirada desse corpo seria o sangue, é isso? Não, porque as pessoas perguntam, tira os órgãos, não tira os órgãos? Como é isso? Explica. Então, essa questão de retirada de órgãos, né? É até bom a gente falar sobre isso. Ainda existem estabelecimentos locais, desculpa, que retiram, né? Eu não sei se você acompanhou esse caso que teve agora em Minas Gerais, de um senhor que estava sendo velado, né? E aí, a neta dando a entrevista, ele estava sendo velado, a polícia científica para na porta do velório. E aí, simplesmente vira para a família e fala, eu tenho que levar o seu avô para o IML. E ninguém entendeu. Ela falou, mas vai levar meu avô para o IML por quê? Porque ele teve uma denúncia de que retiraram os órgãos dele.
E aí ela disse que foi aquele Deus nos acuda para falar para a vozinha, ele já tinha que ir para a igreja. Então tinha todo um trâmite ali, toda uma cerimônia. Recolheram esse senhor, foi agora mês passado, recolheram ele, levaram ele para o IML. Chega lá, faz a incisão abdominal, o que tem dentro dele? Pó de serra. Cadê os órgãos? Não, ainda tem profissional que defende esse tipo de procedimento, né? Cadê os órgãos? Vamos em cima do dono da funerária. Chegou lá o Retirou dono, sem autorização da família. totalmente, né? E Ele era pende de cadáver, gente. Exatamente, ele era um paciente de CA, né? Ele tinha falecido de CA de próstata, né? De câncer de próstata. Então, um corpo clínico. Eu não posso abrir um corpo que veio fechado para mim, né? E aí foram atrás do dono da funerária, cadê os órgãos? Cadê os órgãos? Os órgãos estavam dentro da sepultura onde ele seria sepultado. Dentro de um saco, dentro da sepultura. E por que fizeram isso? Porque as pessoas, é o que eu costumo dizer, as pessoas não querem avançar, sabe? As pessoas aprenderam dessa forma, então como eles sabem que a nossa putrefação geralmente começa do nosso intestino, o que as pessoas passaram a fazer? Tirar tudo de dentro, como se fosse inibir a proliferação de bactérias. Mas a gente tem procedimentos onde a gente realiza e não precisa fazer esse tipo de coisa com cadáver. Então, ou seja, é por pura ignorância, Josiane. Para mim, muita falta de conhecimento. E até hoje, né, a gente vem levantando a bandeira no analfabetismo científico, como diria o Dr. Sami. Exatamente. Eu tenho uma vara trocadora que faz a aspiração, perfuração dos órgãos que tem que fazer para que o produto adentre. Então, para que eu vou abrir, retirar e jogar fora? Nós temos casos de cachorro que encontrou saco com vísceras humanas, né? E foi até na Bahia que isso aconteceu. Saco com vísceras humanas. Nós temos casos onde terrenos estavam sendo invadidos, estavam fazendo covas para sepultar, para colocar os órgãos. Então, para mim, é pura falta de conhecimento, sabe? Porque não precisa fazer isso. E essa com questão esse fluido, já automaticamente você vai ter o tempo. E se fosse, por exemplo, assim, Josiane, um tempo mais longo, sei lá, a pessoa vai conseguir fazer o sepultamento em 10 dias. Esse fluido, ele tem, enfim, vamos dizer, mais forte, médio, fraco ou não? É o mesmo fluido? Ou a pessoa vai ficar num ambiente refrigerado? Nem precisa. É o mesmo fluido, só que a gente vai fazer concentrado. Aplicações, né? Várias aplicações. Entendi. Eu preparei um corpo para 30 dias lá na Agnus e ele ficou 18 com a gente, né? Ele foi um chinês que estava sem documentação aqui, tadinho, trabalhava na 25 de março, faleceu, só tinha o passaporte. Aí a gente falou, Josi, ela vai precisar preparar para um bom tempo, porque a família vai ter que resolver esse trâmite aí de documentação. E ele ficou com a gente. Então, uma vez que você faz, né, essa questão do tratamento... Vai injetando líquido. Exatamente. Você vai trocando esse líquido durante algumas vezes e ele causa como se fosse um cozimento, até ficar totalmente estéril na cavidade abdominal. Então, ali eu não tenho mais avanço de bactérias. Eu não preciso retirar nada e jogar fora, sabe? Isso é surreal. Você chegar numa exumação... Hoje está acontecendo o quê? As famílias chegando na exumação de um familiar, o sepultador, né, que o pessoal conhece como coveiro, o sepultador pegar um saco, pega os ossos, coloca no ossário, pega o saco e fala assim, ó, isso aqui são órgãos, tá? Mas por quê? Dentro do... Porque agora algumas pessoas ainda trabalham assim, né? É um corpo necropsiado, vai tratar o corpo necropsiado, põe dentro do saco, amarra, coloca dentro da barriga. A família chega no velório, a primeira coisa que faz, né, debruçar em cima. E muitos familiares me procuram e falam assim, Josi, por que tinha um saco dentro da barriga da minha mãe? Meu Deus. Ou seja, é um corpo necropsiado que poderia ser tratado. Respeito. Então eu não consigo entender o que ainda pensam sobre isso, sabe? E quando a gente fala, a pessoa, não, mas eu aprendi assim. Só que hoje em dia avança. O saco, ele impede a decomposição. Sim, é plástico. Exatamente. A família tem os ossos e tem um saco de órgão. O que eu faço com o saco de órgão agora? Eu vou pegar, desculpa, Carla, eu vou rodar e vou jogar dentro da funerária. E falar, vou quebrar vidro com tudo, eu sempre falo isso, eu sou mais visceral. Deus me livre se acontecesse comigo. Jogar dentro da funerária e falar, agora vocês vão dar um jeito nisso. É um desrespeito.